Olá, meu nome é Nicole, sou presidente do Projeto Equity e hoje a nossa convidada é a Clara Alves. Ela é autora de dois livros, Conectadas e Romance Real. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Clara, eu queria te perguntar sobre a sua trajetória enquanto autora, se você sofreu algum preconceito por ser mulher. Olha, a minha trajetória como autora começou há bastante tempo. Eu sempre gostei muito de ler e quando eu era criança ainda, eu escrevi minhas primeiras histórias e escrevi músicas, escrevi várias coisas como autora, mas eu só comecei a postar histórias mesmo na internet a partir de 2008. Então esse ano tá fazendo 15 anos que eu realmente comecei a mostrar minhas histórias para o mundo. Já faz um bom tempo. É, eu acho que eu nunca senti diretamente um preconceito por ser mulher, mas sim pelo gênero que eu escrevia. E eu acho que isso tem muito a ver, tá muito ligado com um gênero escrito por mulheres, né, majoritariamente. Então, escrever para jovens, sobre mulheres, para mulheres, isso, eu sinto que isso sempre foi uma barreira muito grande para chegar num grande público. E até a Raíssa, a personagem do seu livro Conectadas, ela enfrenta bastante preconceito jogando, né, no universo de féricos, por ela ser menina, então ela acaba se passando pelo Léo, e acho que isso é algo que acontece em todas as áreas, as mulheres elas são desvalorizadas, elas recebem salários menores, ainda é algo que infelizmente acontece. Sim, E com certeza. em relação a você ser uma autora da comunidade LGBT+, bastante conhecida, você acha que também sofreu algum tipo de preconceito? Isso em algum momento foi um desafio para você? Eu acho que eu entrei na literatura LGBTQIA+, num momento que ela estava muito efervescente, principalmente na literatura jovem. Como eu falei, eu publico livros há muitos anos. Na época, eu tinha 14 anos quando eu comecei. Eu ainda não me entendia como mulher bi na época e por um bom tempo eu escrevi histórias de romance hétero. Então isso não foi uma questão para mim por muito tempo, mas eu sinto que isso me atrapalhou muito a me entender, né? Então, quando eu comecei a escrever, a desenhar a história de Conectadas, a gente estava num período da literatura jovem que os livros LGBT estavam sendo muito mais lançados, estavam sendo procurados por editoras e sendo procurados pelos leitores. Então eu acho que isso não foi um impedimento para mim para me publicar. E eu acho que ele não é um impedimento também na hora de chegar nos leitores, porque o público-alvo que eu procuro é um público-alvo que está atrás desse tipo de livro. É, mas eu lancei Conectadas em 2019, que foi naquela Bienal em que o prefeito, né, o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tentou censurar um livro com um beijo gay. E aí rolou todo o movimento lá dentro da Bienal, deles tentarem tirar dos estandes livros que tinham temática LGBT, é, alegando ser conteúdo impróprio. Então, aquele momento foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de preconceito com a literatura de fato. E de lá pra cá, apesar de eu nunca ter sofrido nenhum ataque direto, eu percebo o quão difícil é escrever para jovens falando sobre literatura queer. Porque a gente ainda está falando de um público que precisa dos pais para comprar livros, para provar o que eles leem. E muitas vezes eu recebo mensagens de leitores falando, Clara, queria muito ler seu livro, mas não posso comprar porque meus pais são homofóbicos. Ou, Clara, queria muito ler seu livro e tive que comprar ele escondido e meus pais não podem saber que ele é um livro LGBT. Ou fingir que... Às vezes as pessoas me pedem sinopse fake, sabe? Para mostrar para os pais, para falar que o livro não é LGBT. Ou alguém comprou e os pais descobriram e aí rasgou o livro, jogou fora. Então, assim, existem muitos impedimentos para que o meu livro chegue nas pessoas.
Eu tive muita sorte, muito privilégio de nunca ter sofrido nada que fosse um ataque direto a mim, mas um ataque direto aos meus leitores é um ataque direto a mim também, né? Então, é, eu acho que essa é a minha maior dificuldade como autora LGBT. Eu concordo bastante com você em questão dos pais, porque eu tenho várias amigas que não podem comprar os livros porque os pais acabam censurando, acabam não deixando. Então, às vezes, elas acabam pedindo pra gente dar de presente ou algo assim, porque elas não podem comprar, né? Mas eu Pois acho é. que é complicado. Inclusive, uma das primeiras grandes ações que eu fiz de Conectadas foi uma campanha de doação do livro, porque foi um momento assim que o livro não estava vendendo bem e eu fiquei me perguntando, sabe? Eu falei, cara, por que que esse livro não está chegando nas pessoas? Tinha muitas pessoas que falavam que queria e não podia comprar, mas o livro não estava vendendo tão bem. E foi um questionamento que eu fiz para mim mesma. E eu acho que foi um momento em que isso caiu a minha ficha, sabe? É claro que tem toda a questão de financeira, da gente viver num país que não incentiva a cultura e que as pessoas não têm dinheiro para comprar livro. Isso é uma grande questão também. Mas uma boa parte das pessoas com quem eu falava me diziam que queriam comprar o livro e não podiam comprar. E aí eu quis usar um pouquinho do meu privilégio, sabe? Do que eu recebia como autora para investir que esse livro pudesse alcançar pessoas que precisavam dele. E eu tô fazendo uma campanha dessa agora com romance real, mas assim, ainda é muito bizarro a quantidade de pessoas que me fala que queria comprar e não pode, ou até assim, me agradece por a capa dos livros ser discreta, porque aí eles conseguem comprar sem os pais desconfiarem, sabe? Em relação a isso, tem uma amiga, inclusive, que ela só compra livros que tenham uma capa mais discreta, justamente porque os pais censuram, eles não deixam comprar livros que, enfim, tenham algum tipo de representatividade. E eu acho que livros, assim, são muito importantes até eu digo assim, pro público da minha idade, porque é uma idade de muita autodescoberta. Então, Uhum. são livros que trazem essa representatividade para que as pessoas se identifiquem, às vezes até por sofrer muito julgamento em casa, por sofrer preconceito em casa, as pessoas falam, cara, não tem problema, essa pessoa sou eu, sabe? Então, acho que Exatamente. são livros que são muito importantes. Quando eu comecei a escrever Conectadas, aliás, na verdade, quando eu comecei a escrever Romance Real, porque foi um livro que eu comecei antes de Conectadas, parei para escrever Conectadas e, enfim, tive alguns vai e volta com ele. Mas antes de eu escrever Romance Real, eu estava numa fase de começar a escrever livros para um público mais adulto. Porque eu estava amadurecendo e eu queria falar sobre outras questões, né? Eu comecei quando eu era adolescente escrevendo livro para jovem e daí meus personagens foram amadurecendo junto comigo. E quando eu comecei a escrever romance real, foi a primeira vez que eu tinha voltado para esse público jovem. E quando quando eu comecei a escrever, eu percebi que com a idade que eu tinha na época, né, foi 2018, então 5 anos atrás, eu tinha 24, 25 anos. Eu tinha uma maturidade muito maior para entender tudo que eu passei na minha adolescência, e falar com esses jovens de uma forma um pouco diferente, mas ainda muito próxima, sabe? Do que eu vivi quando eu era adolescente, ainda, com tudo muito vívido, mas com um olhar um pouco mais maduro. E esse foi um dos motivos porque depois de Romance Real eu decidi seguir escrevendo livros YA. Foi porque eu percebi que eu tinha nas minhas mãos o poder de falar com pessoas que precisavam dessas histórias, sabe? É claro que eu posso escrever livros para um público mais adulto, eu tenho muito a falar sobre questões mais adultas, mas eu sinto que a gente ainda está num momento da literatura que essas histórias são muito necessárias, porque a gente precisa, cara, a gente precisa chegar nos jovens, a gente precisa que esses jovens não tenham tantos traumas e tantas questões quanto eu tive, quanto toda a minha geração teve, sabe, na nossa adolescência. Eu acho que também o nosso público, ele acaba sendo um pouco mais fácil também, às vezes, de chegar, porque eu vejo, pelo menos, assim, que as pessoas da minha faixa etária, elas têm a mente um pouco mais aberta a ouvir. Mas pessoas um pouco mais velhas, às vezes, não estão tão abertas
a coisas que na época delas, de adolescência, isso não era falado tão abertamente. Então, eu acho que, apesar do problema dos pais, da questão dos pais muitas vezes censurarem, mas eu acho que o nosso público ele ainda também é um pouco mais aberto para esse tipo de literatura. Com certeza. Eu digo assim que os meus amigos, eles falam o quão importante para eles é esse tipo de livro, porque dentro de casa eles sofrem muito preconceito, então dentro da literatura eles conseguem, sabe, se encontrar, de falar, não tem problema, o problema não tem nenhum problema comigo, tudo bem, eu sou assim. Então eu acho que esse tipo de livro é muito importante, principalmente para quem está nesse período de autodescoberta. Pois é. E acho que não só para quem está passando por isso, claro que para essas pessoas isso é muito importante, mas é muito legal ver que a geração de hoje tá muito mais aberta mesmo para ler histórias diversas. Então, essa literatura, essa nossa literatura que está sendo lançada nos últimos anos, ela está tendo um papel de formação muito importante nessa geração, de mostrar para eles que existem pessoas diversas no mundo, existem muitos tipos de amor, muitos tipos de relacionamento, e todos eles são super normais e são certos e não tem nada de errado, sabe? E quando a gente leva essas histórias para as pessoas que não fazem parte da comunidade, ou para pessoas brancas, histórias sobre pessoas pretas, sobre pessoas indígenas, a gente faz com que eles cresçam seres humanos mais empáticos, né, mais abertos e que a gente tenha um futuro um pouco menos preconceituoso do que a gente tem hoje. E eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente fala de pessoas mais velhas. Que tipo de pessoa mais velha vai ler os livros jovens que a gente está escrevendo? Provavelmente pessoas que são LGBT, né, que tiveram uma adolescência difícil e vão ler essas histórias e se identificar com os questionamentos e falar assim, putz, como seria bom se eu tivesse lido esse livro na minha adolescência. Ou pessoas que realmente são mais abertas. E esse acho que essa quantidade de pessoas mais velhas, mais abertas, já é bem menor do que a gente encontra na geração jovem. E também é bastante interessante até para nossa geração, assim, porque o preconceito ele também começa com a desinformação. Então, a partir do momento que você tem informação, você cai a sua ficha de caramba, existe um mundinho fora do meu, né? Exatamente. E também que assim, as pessoas lendo ou ouvindo músicas com as quais elas se identifiquem, elas também saem um pouco da caixinha, que às vezes as pessoas pensam que a comunidade LGBTQIA+, ela se restringe a lésbica, bi e gay. As pessoas pensam que se restringe a isso. E não, é um mundo muito maior do que isso, né? Então, até para as pessoas pensarem, caramba, tem outras sexualidades, né? Então, outras identificações. Outros gêneros, outros tudo, né? Então, é muito Exatamente. legal até quando a gente vê as editoras dando destaque também para essas outras letras da comunidade, porque ainda é difícil de encontrar, né? E a todos que estiverem ouvindo, inclusive, recomendo que leiam Conectadas, que leiam Romance Real. Conectadas também tem bastante representatividade, tem representatividade bi, tem representatividade lésbica, sexual. Então é um livro bastante interessante. Ah, obrigada. E, claro, você quer deixar algum comentário, alguma consideração para as pessoas que estiverem ouvindo? Ai, é sempre difícil quando me perguntam isso. Eu fico assim, nossa, o que eu posso falar? Mas eu acho que eu queria muito agradecer pelo espaço. Eu sempre fico muito feliz de poder conversar com o meu público, de poder dar o meu pitaco, né, sobre os assuntos, porque eu acho que é uma temática que está muito em alta, falar sobre a nossa literatura jovem e sobre quanto a gente está atingindo as pessoas. Eu fico muito honrada de estar fazendo parte desse movimento, porque eu sempre, desde que eu comecei a escrever, o meu objetivo sempre foi, eu quero escrever porque eu quero poder transmitir boas mensagens para as pessoas. E sentir que eu tô fazendo isso, que eu tô fazendo isso bem, sabe? Que eu tô ajudando pessoas a se identificarem, a se sentirem mais confortáveis com quem elas são, de um jeito que eu não fui, né? Do jeito que eu não fui permitida, de que eu não tive acesso quando eu era adolescente.
é muito gratificante para mim. Eu acho que de fato de fato o sonho que eu sonhei do que era ser um escritor. Então, eu acho que tudo que eu posso dizer hoje é assim, obrigado a todo mundo que leu meus livros, que acompanha as coisas que eu faço, que me dão oportunidade para falar com pessoas que talvez não me conheçam ainda e podem vir a conhecer minhas histórias e se sentir um pouquinho mais confortáveis também com elas mesmas. E é isso. Quem estiver me ouvindo aí que gosta de escrever e queira escrever histórias diversas também escreva, porque nunca é demais, né? Acho que a nossa literatura ainda precisa de muito mais histórias. Eu quero um dia poder entrar numa livraria e encontrar todo tipo de livro com todo tipo de personagem não dividido, que não tem uma estante LGBT, mas que a gente tenha personagens LGBT, pretos, gordos e PCDs e diversos em todas as histórias que a gente encontrar pela livraria. E para isso a gente precisa muito de novos autores e novas vozes. Então, acho que essa é a mensagem que eu posso deixar. Muito obrigada, Clara, por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. Não sei se esse vai ser o primeiro podcast que a gente vai publicar, mas é o primeiro podcast que a gente está gravando, então muito obrigada. É uma honra fazer parte, mesmo que seja do primeiro episódio ou do primeiro que vocês estão gravando. E queria dizer que tá tudo muito lindo. Eu estou aqui namorando a arte do projeto desde que começou. Meu amigo que fez pra gente, ele é super talentoso. Ele é muito talentoso. Ficou incrível. Muito obrigada por participar. Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, no Insta? É verdade. Eu recentemente mudei o meu usuário do Twitter e do TikTok porque eu usava o nome de um antigo blog que eu tinha, sei lá, 8 anos atrás. E agora eu botei muitas variações de Clara Alves, todas as que eu consegui encontrar em cada uma das redes. Então, eu sou Clara Alves G no Instagram, Clara Alves G no Twitter, só que com um A só, tipo, Clara Alves. E no TikTok eu sou Clara Alves G, só que o Alves não tem as vogais. Assim, é mais fácil procurar Clara Alves no nome e ver se me acha. Eu vou colocar também esse podcast lá no Instagram, então eu vou deixar também embaixo na descrição do post para quem quiser seguir a Clara. Tá bom. E quem quiser me mandar DM, quiser conversar, falar sobre o que achou dos meus livros ou tirar dúvidas sobre escrita, todas as minhas DMs são super abertas para vocês. Talvez o de TikTok seja mais difícil de eu responder, porque eu confesso que eu ainda não sou muito geração TikToker, mas no Instagram e no Twitter eu tô sempre respondendo. Então, quem quiser tirar dúvidas, conversar um pouquinho, desabafar, fique à vontade, que as minhas DMs são super abertas. Muito obrigada. E a todos que estiverem ouvindo também, vocês podem encontrar a gente no Instagram, @o Projeto Equity, com o no comecinho. E no Telegram é Projeto Equity, o nosso canal. Obrigada a todos que ouviram. Obrigada, gente.